arrependimento e perdão é igual a salvação. Você pode repetir, por gentileza, esta pequena frase? Arrependimento mais perdão é igual... Pronto, estou salvo. Salvo do quê? Eu estou salvo do inferno. É a primeira coisa. Salvo da morte eterna. Salvo do pecado. Tudo isso tem coisas que completam entre si. A Bíblia, ela é cheia de informações a respeito desses temas. Mas o tema principal da Bíblia é a salvação. O tempo que nós temos aqui na terra, nós precisamos estar preocupados com a salvação. A nossa salvação e a salvação daqueles que nós amamos. A nossa salvação, a salvação dos que nós amamos, aí depois saímos desta esfera dos que nós amamos e vamos para aqueles que nós nem conhecemos, que por obediência ao Senhor nós amamos. Esta é a máxima do Evangelho. Qualquer coisa fora disso, irmão, questione, pergunte onde está, duvide, levante, critique, com todo respeito, obviamente, porque nós temos aqui incentivado a igreja a buscar a Bíblia, conhecimento, entendimento. Então não é qualquer coisa que se diga fora disso que você deve colocar no coração. Mas o Evangelho não fica só com a palavra salvação. Ela nos leva para a santidade. Então, quais são os 3 S's do Evangelho, ou do cristianismo? Primeiro, a salvação. Depois, serviço. Então, nós estamos falando sobre o serviço. E a soma da salvação mais o serviço, pastor, por que tem tanta fórmula? Tem a fórmula da salvação, qual é? Arrependimento mais perdão. É igual a... Agora, qual é a fórmula? Prestem atenção, amados irmãos. Da santidade. Salvação mais serviço. É igual a santidade. Vocês aprenderam 2 fórmulas. 2 coisas importantes, talvez as que irão fazer a tua vida mudar. Garanto aos senhores que a vida muda de fato. Quando nós associamos a salvação ao serviço, nós vamos nos encontrar com quem? Com a santidade, com Deus. Só para o meu entendimento, de uma maneira maêutica, é uma interpretação filosófica do tema, será que você se encontra com Deus sem a salvação? Alguém acha? Será que existe caminho para Deus sem Jesus? Não. E aí você se encontrou com Jesus, Jesus falou, não, senta na beira do caminho, que está tudo resolvido. É assim? É assim? Senta, agora, você recebeu Jesus, senta na igreja, que está tudo resolvido. É isso? Não. Então a palavra serviço é quem vai nos dar condições de entender como nós podemos comparecer diante de Deus. E de manhã eu usei um salmo, eu quero começar com ele, Salmo 100, versículo 2. A igreja sentada como ela se encontra, como os irmãos estão, você vai ler comigo esse versículo, apenas o verso 2. O salmo é maravilhoso, mas apenas o verso 2. Por favor, igreja, leiam em bom e alto som. Isso é uma opção? Uma opção? Uma das regras hermenêuticas é a literalidade do texto, é o que está escrito, pronto. Aí temos outras questões. A exegese também nos obriga a entender no original o que cada palavra dessa está dizendo especificamente. Mas vamos nos ater ao que está escrito, que por si só já é o suficiente. Sirvam ao Senhor como? Com alegria. Agora à noite eu quero usar alguns textos da Bíblia que você vai ver Jesus levando a salvação para a pessoa e ela sai servindo a Jesus com alegria. E que nessa noite, através dessa palavra, você também possa sair daqui essa noite servindo ao Senhor com alegria. Primeiro texto, abra aí sua Bíblia, vamos exercitar um pouquinho a Bíblia, pega a Bíblia. Se não tiver a Bíblia, abre o celular, tá certo? Se não tiver o celular, você vai receber ali um presente de Deus
no telão. Por enquanto é aquele lá. Nós estamos orando ao Senhor para que o Senhor nos dê condições de investir em outro tipo de mídia. E Deus vai nos abençoar, creio nisso. Lucas capítulo 8, versos 38 e 39. Lucas 8, 38 e 39. Primeiro exemplo de libertação, seguido de testemunho público e alegria por ter recebido Jesus. Olha que coisa profunda, coisa tremenda. Um homem que tinha saído dos demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo, uma coisa importante antes de mudarmos o versículo, diz assim, o que estava naquela pessoa, o que estava no coração daquela pessoa, o que está no coração de qualquer pecador, o que domina qualquer pessoa sem Jesus, o que toma conta da vida daquele que não ama a Cristo, que não tem Deus como Senhor e Salvador. Você pode me responder agora? O homem que tinha saído os demônios. Todo pecador, seja ele qual for, ele tem um Senhor. Então ele é servo deste Senhor. E aí esse Senhor produz as coisas mais terríveis para manter esse servo escravo. Os senhores estão compreendendo, queridos? De verdade? Está claro isso? Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque nós já tínhamos e já éramos acostumados com essa vida de escravo. Era assim. Tem gente que se esqueceu, mas quando era escravo da bebida, como gastava dinheiro com o negócio de bebida? Quando era escravo das drogas, da prostituição. Olha, agora vamos tirar esses vícios que ninguém gosta de falar, nem de falar, eu fui escravo disso, escravo daquilo. Mas quer ver, escravo do celular, escravo de comida, escravo de falar mal dos outros. Existem vários métodos de você começar a identificar que tudo aquilo que controla a tua vida, isso te escraviza. Mas graças a Deus que você já teve consciência disso e na salvação você se arrependeu e recebeu o quê? Você já sabe a resposta. Salvação é a soma do arrependimento, é a soma. Não pode uma coisa aparecer sem a outra. Arrependimento mais perdão. Eu me arrependi disso, eu não quero mais viver assim. E aí Deus me perdoou. E esses demônios saem. Você crê que os demônios saem? Crê? De verdade? Sem nenhuma coisa assim espiritualizada. Ah, ele tem que torcer a mão, falar diferente, pular, bater cabeça. Nada disso. Às vezes não é assim que o demônio se manifesta. Mas qual é a forma genérica que o demônio se manifesta? Impedindo que você sirva ao Senhor. Porque ele sabe que salvação mais serviço é igual ao quê? A santidade. Ele te impede, ele bota problema para você. Ele lança a mão de oportunidades. Aí você, é a oportunidade da minha vida, vou segurar. Poxa, eu estou pedindo tanto ao Senhor que me ajude numa promoção do trabalho. Aí você está tão bem no evangelho e de repente é para tomar conta da porta de uma boate gay. Te promoveu. Você vai ficar de pé o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia, irmão, todos nós caímos. Jesus alertou, dizendo o seguinte, olha, cuide você que está de pé para que não caia. Todo mundo. Você está lá feliz da vida, no terceiro dia começa a tentação. Tentação, daqui a pouco, foi embora. Quem é que te promoveu? Quem é que te deu o que você desejou? Quem é que te cumpriu
as bênçãos do céu sobre a tua vida. Você ganhava 10, agora está ganhando 15. Mas valeu a pena? Vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vale a pena? Não vale a pena. Porque é muito mais preciosa a sua alma. Pelo menos a minha é preciosa. Eu gosto da minha vida. Eu gosto da minha vida e entendi que ela precisa estar sempre com o Senhor, porque quando eu não estou com o Senhor, eu estou sujeito a cair. Porque os demônios não desistem de mim. Pastor, que assunto, eu estou até com medo. Mateus capítulo 4. Jesus era Deus, está lá em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Agora, ele vai para o deserto, levado pelo Espírito para orar. Chega lá, quem que visita Jesus no deserto? O diabo. Irmão, reflita comigo. Se visitou o Deus Todo-Poderoso encarnado, imagine eu e você. E outra coisa, a gente nem gosta de deserto. E outra coisa, a gente nem ora. Imagine como isso acontece diariamente. Que luta no mundo espiritual. Por isso que eu preciso estar envolvido com o reino. Porque enquanto eu estiver envolvido com as coisas de Deus, o diabo está tentando. Mas o próprio Senhor disse, resistir ao diabo e ele vai. Vai resistir como, irmão? Eu lá no meio do negócio? Ruim? Não vai. Essas são apenas orientações que o texto diz que aquele homem tinha muitos demônios e Jesus deixou que os demônios fossem embora. Não quero falar sobre isso, mas eu quero falar agora sobre o verso 39. Olha o verso 39. O que Jesus falou? Primeiro, aonde devemos servir, aonde que precisamos começar a servir. Leiam, por favor. Volta aqui antes de vocês responderem. O que o homem queria? Seguir Jesus. A essa altura, Jesus já tinha fama. Seguir Jesus era legal. Compreenderam? Já imaginou? Você ficar do lado do Silas Malafaia? Para cima e para baixo? Já imaginou? Pastor Teodomiro Mota? Já imaginou? Lembra do pastor Fanini? Já imaginou você ficar do lado do pastor Fanini 24 horas? Já imaginou? Um grande pastor da sua denominação, Samuel Câmara, pastor presidente da Assembleia de Deus do Brasil. Já imaginou se sentar do lado ali, ficar lá 24 horas? Daquele que conta piada no culto. Cláudio Duarte. Cara, bonzão, eu gosto dele. Já vi uns 3 vezes lá em Xerém. Ficar lá do lado dele, para onde ele for, ele te levar. Você já imaginou? Isso é legal. É legal. Foi assim que o gadareno, aquele jovem da cidade de Gadara, falou para Jesus, deixa eu ficar atrás de você. Jesus já tinha feito a obra na vida dele. O que Jesus falou? Não. Volta para onde? Para casa. Aonde que nós precisamos começar a servir? Primeiro, dentro da nossa casa. Antes de vir para o altar, dentro da tua casa. Antes de Deus te dotar de todos os dons espirituais possíveis, lá dentro da tua casa. Quem tem que reconhecer a autoridade espiritual na tua vida é teu pai, é tua mãe, é sua esposa, o seu esposo, seus filhos. Até o seu pet, até o seu cachorro. Os irmãos sabem que há pouco tempo eu ganhei um cachorro. E o Lucas passou por 8 aulas com adestrador. É um American Pitbull, lindo, lindo, um cachorro bobão, mas maravilhoso. E o adestrador falou assim, olha, tira essa guia, uma guia bonita. Eu falei, eu vou comprar uma guia da altura do meu cachorro, bonitona. E botou um fiozinho fininho. Falou, bota essa guia aqui, ó. E outra coisa, você vai ensinar o cachorro, porque cachorro não fala, não entende o que você está falando. Você vai ensinar com gestos, ou seja, com exemplos. E toda vez que ele responder, você dá um prêmio. Eu peguei aquilo para a minha vida, falei, Jesus, eu estou cheio de gente botando guia em mim, cada uma mais guia, mais bonita do que a outra. Tem uma porção de gente que eu botei guia. Tem gente que vem lá do outro lado, né, sabe o que eu estou dizendo, né?
que também carregava o peito cheio de guia. Irmão, nada disso dirige a sua vida, irmão. O que dirige a sua vida é o gesto de Deus para você. E aí o Lucas começou a ensinar. Quando ele quer a comida, em vez dele pular, ficar mordendo, buscando a comida na mão, ele aprendeu a falar, a fazer assim. Pss. Aí ele senta. Senta e fica com a boca aberta para fazer o quê? Pegar a comida. Irmão, é na tua casa que você começa exercício dessa autoridade. Chama o teu filho para sentar. Vem cá, filho. O que está acontecendo contigo? Vamos orar junto. Chama a sua esposa para alinhar a semana. Chama o seu marido para alinhar a semana. Se forem projetos de mais semanas, coloque no papel para não mudar o que combinou, não ficar ruim para ninguém. Não é verdade? O que muitas vezes dá problema é o quê? Você combina uma coisa na segunda, na terça-feira, está tudo descombinado. Primeiro na tua casa. E faça o quê? Olha o que Jesus recomenda. E conte tudo o que Deus fez o quê? Por você. É para falar do Chelsea, que perdeu para o Flamengo de 3-1? Do Fluminense, que quase tomou um couro? E do Botafogo, que ganhou por acaso? Vocês viram que o cara chutou, bateu por acaso. Não foi isso? Palmeiras é para conversar sobre essas coisas? É? Pastor, é para conversar sobre a guerra do Irã, o assunto mais famoso na internet. O dólar subiu, o gás vai subir, a luz vai subir de novo, o arroz vai subir. Pastor, eu estou desesperado. É assim que Deus está orientando a igreja? Não. Não, não é isso. Essas coisas são importantes. Mas o que é para você falar dentro da tua casa? O que Deus fez por você. Vai parar a fofoca. Vai parar a briga. Vai haver mais cooperação entre os membros da família, porque isso Deus vai agir. Você crê assim? Crê? Não é com guerra, irmão, que nós ganhamos as lutas, é com oração. É na oração, não é com a guerra. Tem um filho rebelde, não é na guerra. Não é se afastando, botando para rua, não, é na oração. Mas conte o que Deus fez por você. E você acha que é pouco? Olha bem. Então ele foi, ele quem? O jovem, o homem, fazendo o quê? Leiam aí. Proclamando por toda a cidade que Jesus lhe havia. Cara, agora eu entendi o evangelho. O evangelho não é ficar atrás de Jesus, é fazer as pessoas irem até Jesus. Compreendeu? Pegou a visão? Evangelho, irmão, não é você ficar, onde está Jesus? Ah, está aqui. Não, é a tua vida, é você levar as pessoas para perto de quem? De Jesus. Isso que é evangelho. Eu não sei quanto tempo você vem a uma igreja, ou frequenta uma igreja, ou está membro de uma igreja, eu não sei quanto tempo. Mas o verdadeiro evangelho faz as pessoas quererem que outras pessoas saibam o que Deus fez por mim, e eu vou proclamar. Em uma outra versão está lá, testemunhar. Eu vou dizer com a minha vida, vou falar daquilo que Deus fez em mim primeiro, para toda a cidade, o que Ele fez. Como seria bom, irmão, se você pudesse dar um pouquinho mais de atenção àquilo que o Espírito Santo está falando. Você sair daqui hoje com o coração cheio de alegria, com vontade de contar para todo mundo. Contar para as pessoas que Jesus tem sido misericordioso contigo, bondoso contigo. Deus não tem deixado faltar nada na tua casa. Quando você está doente, você não morreu, porque todo mundo pode ficar doente. Mas Deus te deu vida, te guardou, o remédio que deram para você é o certo, não é o errado, fizeram o exame do lugar certo. E pasmem os senhores, isso é muito comum, nós esquecermos do que Deus está fazendo e aí abrimos mão da oportunidade de contar para as pessoas o que Deus tem feito por mim. Comece a servir assim. Não precisa botar
no seu Reels do Instagram. Amanhã eu vou evangelizar 1000 pessoas. Não precisa. Faça com uma. Faça com uma aquilo que um dia uma pessoa fez por você. Jesus. Ele deixou tudo por amor a mim, por amor a você, para que eu pudesse dar testemunho público com alegria que a missão não falhou. A missão de Jesus não falhou. Você é prova disso, prova viva do amor eterno de Deus. Amém, queridos? Tem alguma dúvida nesse texto? Acredito que não, mas eu quero usar mais um texto, apenas, que é o versículo 47 de Lucas 8. Lucas 8, 47. E se eu usei um homem, agora eu vou usar uma mulher. O exemplo de uma mulher. O que estava acontecendo? Uma mulher estava doente por muito tempo, não tinha ninguém que a ajudasse, ela tinha gasto tudo que tinha, e pode ser essa a sua situação também, tá? Você está doente emocionalmente, já gastou tudo que tinha, não tem mais para onde correr, e de repente, vendo que não podia passar despercebida, então ela fez alguma coisa, ela proativamente, ela antes de que alguém mandasse ela fazer alguma coisa, ela resolveu fazer. Ela foi até Jesus e tocou em Jesus. Jesus, movido pela sua grandeza, olhou para um lado, olhou para o outro e perguntou para os discípulos: quem me tocou? E os que estavam mais perto falaram: mas mestre, no meio da multidão, todo mundo te empurra para um lado, para o outro, o senhor está preocupado quem que te tocou? Eu estou preocupado porque me tocou diferente. Eu queria que você entendesse isso. Nós podemos estar num lugar onde Deus está, cheio de gente. Todos nós temos essa oportunidade de falarmos com Deus, de apresentarmos ao Senhor as nossas dificuldades, mas há sempre alguém que faz diferente. Sempre tem alguém chamando a atenção de Deus. E chamada a atenção de Deus, Deus olha para você. Eu espero que nesse momento você queira a atenção de Deus. Talvez você esteja pensando: mas para quê? Para que aquelas coisas que você ainda não alcançou, porque você já está cansado de lutar, você desejou tanto, você está até pensando em desistir, pode até ser algo distante da sua realidade, mas muitos nem vêm mais à casa do Senhor, porque já desistiram, abriram mão da fé. E agora aquela mulher se aproxima, trêmula, e se prostra diante de Jesus e declara, à vista de todo mundo, o motivo por que havia tocado nele. E como imediatamente, leiam, tinha sido curada. A cura aqui ela é muito extensiva, existem interpretações para essa maneira como aquela mulher estava. Mas o que me chama a atenção é que ela fez uma confissão de gratidão. Ela publicamente falou assim: eu quero contar para todo mundo como Jesus me curou. A alegria nos coloca na boca aquilo que está no coração. A alegria de servir ao Senhor muitas vezes nos tira a timidez. Você que acha que não tem a capacidade de usar um microfone, pode ter certeza que quando a alegria tomar o seu coração, o Espírito Santo tomar do teu coração, a timidez vai embora. Vai embora. Porque a timidez é a maneira mais simples de negar aquilo que Deus fez, porque aí você fica calado. Você não fala. Se os irmãos recordarem, tudo que Deus fez foi por intermédio da palavra. Quando eu disse que aceitei a Jesus, por mais que hajam gestos, e nós multiplicamos esse gesto, quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Aí a pessoa levanta a mão. Mas a Bíblia diz que só há confirmação do gesto quando eu
confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor. Confessar com a boca exige que o coração tenha certeza, que senão não fala. Fala, irmão, que Jesus é o Senhor. É o quê? Fala de novo, irmão, que Jesus é o Senhor. Não fala. E quem ainda tiver como o gadareno, aí que não fala mesmo, irmão. Como que estava o gadareno no seu estado original, cheio de demônios, que o impediam entender o amor de Jesus e confessar com a boca. Porque na hora que ele entendeu o amor de Jesus, na prática, e confessou com a boca, o que Jesus fez? Liberou aqueles demônios dele. E foi uma bagunça na cidade, porque Jesus falou assim, para onde eu vou mandar esses demônios? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, falou, vou mandar para os porcos. Os porcos eram a economia da cidade. E próximo de onde estava aquele jovem, tinha um abismo. Os porcos ficaram loucos. E todos se jogaram no abismo. Já imaginou? Jesus teve que sair correndo da cidade, porque agora todo mundo estava com raiva de Jesus. Porque o que sustentava aquela cidade era o quê? O cultivo dos porcos. Isso tem um significado no mundo espiritual. As pessoas ali gostavam daquilo ali. Mas Deus, quando liberta, meu irmão, liberta de verdade. Quando Deus faz a obra, seja ela pequenininha ou grandona, faz de verdade. E aquela mulher, de verdade, falou, olha, eu quero falar para todo mundo que eu fui curada por Jesus. Feche os seus olhos. Essa noite o que eu peço ao Senhor, para que o Senhor dê à igreja esse desejo, ou como o jovem, de servir o Senhor a ponto de interferir na vida das pessoas dentro de casa. Se este é o modelo de Deus que você quer para a sua vida, eu peço que você fique de pé. Eu peço que você se levante e diga, pastor, eu quero esse Deus dentro da minha casa. Um Deus que me faça livre de todas essas coisas que me impedem de servir ao Senhor com alegria. Fica de pé e diga, Senhor, é isso. Ou então o Deus daquela mulher, que dá coragem a ela para dizer de maneira pública que Deus a curou. Deus abençoe os irmãos. Alguém mais? Coloque de pé, meu irmão. Se você entendeu o chamado, se Deus está falando com você, se Deus está espremendo nos seus ouvidos o desejo, olha, eu não quero ficar mudo, eu não quero ficar inerte, eu não quero mais que as pessoas achem que eu estou perto de Deus. Eu quero fazer com que a minha vida represente, de fato, uma relação íntima com Deus. Porque eu estava doente, e eu fui curado. Eu estava escravo, agora eu estou livre, porque eu estou conhecendo a verdade. E a verdade tem total capacidade de me libertar de tudo que me impede de servir ao Senhor Jesus. Você que está ficando de pé, pode ser que não tenha tido uma experiência espiritual ainda com Jesus, que é a primeira vez que você entende que Jesus precisa ser o Senhor da tua vida. Agora eu queria que você usasse a sua mão, uma das mãos, e falasse, pastor, ora por mim, porque eu quero entregar a minha vida ao Senhor, e eu quero ser salvo pelo Senhor. Eu quero começar essa jornada caminhando com Cristo para servi-lo, enquanto eu viver aqui na terra. Se você deseja isso, levante a sua mão, coloque para o Senhor o seu coração e diga, Senhor, transforme a minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Levante a sua mão. Você quer receber o Senhor Jesus essa noite como seu único e eterno Salvador? Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, buscamos o Senhor porque sabemos que podemos encontrar, invocamos o teu nome porque o Senhor nos ouve, é um Deus que está presente, é um Deus que ainda que eu me calhe, o Senhor vai anunciar de maneira extraordinária o teu amor para toda esta cidade e esta nação. Mas nesse momento a tua igreja, Senhor Deus, aqueles que estão de pé com o coração aberto ao chamado que o Senhor tem para nós, possamos servir o Senhor com uma alegria sem medida, anunciando para todo mundo que nós servimos o Deus vivo,
Todo-Poderoso, Santo, 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 que se estabeleceu na terra através da igreja. E nós somos esta igreja, com a tua presença visível, que podemos tocar todas as vezes que nos reunimos, e algo novo acontece em nós, algo diferente acontece neste lugar, porque sabemos, e por gratidão ao Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que cura, que salva, que liberta, em nome de Jesus.